Sempre de novo, de alguma maneira, nós somos expostos, temos sido expostos aqui ao lema da nossa comunidade. Isso é em banners, isso é na abertura de cada culto, isso é nos avisos que recebemos, nas comunicações que recebemos, no WhatsApp e por aí afora. O lema da nossa comunidade, se você não lembra ou não sabe, então está aí, vou repetir: palavra que transforma, amor que acolhe. Palavra que transforma, amor que acolhe. Ver, ouvir esse lema a respeito dele é uma coisa. Outra bem diferente é o quanto esse lema tem de fato sido vivenciado por nós, em nosso dia a dia. O quanto esse lema já faz parte da nossa caminhada, seja pessoal, mas como igreja, como comunidade do Redentor. Ele vem de uma reflexão da liderança, da comunidade, já lá desde 2013. Em 2014 ele surge mais efetivamente no contexto da comunidade e desde lá nos tem acompanhado. E nós queremos de novo como tema gerador, tema motivador, não explorar em si o tema, o lema, palavra que transforma, amor que acolhe, mas talvez um pouco mais intencionalmente apontar para elementos na nossa caminhada cristã, na reflexão bíblica que fazemos, o quanto esse lema de fato está presente, o quanto ele faz parte da vivência cristã. E para a nossa reflexão hoje, eu tomo como referência da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 e seguintes. Acho que o Marcelo vai conseguir nos projetar o texto. Daqui a pouco, Marcelo, eu quero só colocar algumas coisas antes. Então, aqui nós temos algumas instruções finais de Paulo nessa primeira carta. É o último capítulo e o último trecho. Paulo tem uma relação muito especial com essa igreja de Tessalônica. Ele chegou a Tessalônica na sua segunda viagem missionária. E esse relato está lá em Atos 17. E ele, como sempre fez, a primeira coisa que ele procura quando chega a Tessalônica é por uma sinagoga judaica, onde os patrícios, os irmãos de fé judaica, e Paulo pertence, a essa fé judaica, pertencia, ele os procura para conversar, para anunciar o Evangelho. E o nosso texto em Atos 17 diz que por 3 sábados seguidos, Paulo discutiu com eles com base nas Escrituras. Vejam que não era uma discussão do tipo bate-boca para ver quem tem razão, para ver quem sabe mais, para ver quem está mais fundamentado nas Escrituras. Não, essa discussão de Paulo com os Tessalonicenses tem um propósito. Ele discutia, verso 3, com base nas Escrituras, explicando e provando pelas Escrituras que o Cristo deveria sofrer, que implica em morrer, e ressuscitar dentre os mortos. Essa é a discussão que Paulo tem com os judeus. Eles mesmos que, talvez, não sei se desse pessoal que está em Tessalônica, mas que lá
gritavam a plenos pulmões: crucifica-o, crucifica-o. A esse Jesus que caminhou entre eles pelas suas estradas, que pregou lá no templo, que foi muitas vezes confrontado e questionado, especialmente pelas lideranças religiosas, Paulo procura explicar, provar que ele precisava morrer e ressuscitar. E aí ele diz no verso 3, no final: este Jesus que eu lhes proclamo é o Cristo. Esse Jesus de Nazaré é de fato o Cristo prometido, é o Messias, é o ungido, é o profeta com letra maiúscula que o Pai enviaria. Esse é ele, este é o Salvador. Então, esta é a palavra que transforma. Este é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. O Evangelho não é um livro apenas, ou 4 livros. O Evangelho não é um conteúdo teológico. O Evangelho é Jesus. Ele é a palavra que transforma. Ele é o Verbo que se fez carne, o Verbo eterno de Deus que estava desde a criação, por meio de quem tudo foi feito, para Ele, por Ele. Ele é a rocha sobre a qual nossas vidas estão sendo edificadas, sobre a qual a igreja do Senhor existe, resiste às portas do inferno. Ele é a rocha, é a base também da comunidade do Redentor. E é para essa igreja de Cristo, seja ela em Tessalônica, no tempo de Paulo, seja a Redentor em Curitiba, 2022, que Paulo também escreve. Essa palavra de Paulo, ela não perdeu sua força, porque ela compõe esse conjunto das escrituras que hoje temos, desse evangelho que se faz anunciar a partir e por meio de Jesus e do seu Santo Espírito. Então eu gostaria de chamar a nossa atenção para as recomendações que Paulo faz aqui em sua carta aos Tessalonicenses. Vejam, percebam, como em tudo isso tem a ver de alguma forma com o lema que nós citamos aqui no início, lema de ser igreja de Cristo, em nosso tempo, neste lugar, nessa cidade. E eu tentarei fazer uma leitura um pouco mais lenta, pausada, na Nova Versão Internacional, para que a gente possa, de fato, assimilar essa palavra. Eu confesso que, no primeiro momento eu estava em dúvida, se eu deveria seguir por esse texto. Tendo em vista também a nossa história como comunidade do Redentor, tendo em vista o que temos passado ao longo dos últimos anos, mas mesmo assim, eu particularmente, eu estava tentando puxar da minha memória, eu não me lembro de ter pregado sobre 1 Tessalonicenses 5, nesse contexto e em qualquer outra comunidade na qual estive. Mas vamos lá, verso 12. Agora lhes pedimos, irmãos. Deixa eu já abrir um parênteses. Mesmo que a presente carta é escrita pelo apóstolo Paulo, ele pede, ele recomenda carinhosamente, ele não vai impor alguma coisa, ele pede. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que tenham consideração para com os que lideram, segundo Almeida, presidem no Senhor, que tenham consideração para com aqueles que os aconselham, ou, na versão do Almeida, admoestam.
Vejam, quando Paulo fala em ter consideração por aqueles que trabalham, se esforçam entre eles, Paulo não está tentando puxar aqui a sardinha para a sua própria brasa. Paulo não está escrevendo o que escreve para ver se ajeita as coisas para ele, para facilitar seu ministério entre os tessalonicenses. Paulo não está preocupado com a sua carreira ministerial. E assim também não eu quero dizer isso claramente. Até porque, de alguma maneira, a gente não imagina isso antes, mas de alguma maneira eu estou chegando no fim da carreira em termos de possibilidade, de estar institucionalmente ativo na ISLB, que se encerra com 68. Já estou com 66 um pouquinho. O tempo passa muito rápido. Então, não é com essa finalidade. Mas Paulo, como um daqueles que lidera no Senhor, Paulo, como um daqueles que aconselha a igreja, a sua relação com a igreja nunca foi hierárquica. Ele nunca se utilizou dessa questão tantas vezes presente hoje no contexto da igreja institucionalizada, onde nós temos cargos e funções. Paulo não tem uma atitude opressiva. Paulo não é um déspota, ele não é um tirano, um ditador de novas regras, ele não é um dominador sobre a fé dos irmãos e das irmãs, impondo a eles o jeito como ele acha que deveriam viver a fé cristã. Não. Paulo se relaciona com a igreja como um pai se relaciona com um filho, uma mãe que se relaciona com os filhos, que busca carinhosamente o melhor caminho para os seus filhos. Essa é a preocupação de Paulo, essa é a abordagem de Paulo. Aliás, vejam como ele mesmo descreve esse seu papel nessa posição. Aqui mesmo em Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 7 e 8, ele já escreve um pouco a respeito dessa relação que ele tem com os tessalonicenses. Leio: ainda que, como apóstolos de Cristo, tivéssemos o direito de fazer exigências, vejam bem, teria o direito, agimos como crianças entre vocês. Ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós os amamos tanto, diz Paulo, verso 8, que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, não apenas o evangelho de Deus, mas também compartilhamos com vocês a nossa própria vida. Quando a gente está numa comunidade, e nós estamos aqui há 20 e poucos anos, não numa pegada só, né? Estamos de volta desde 2019, no final. De alguma forma, a gente pode dizer isso. A gente chega como a gente é. A gente vem com tudo que temos e somos. A gente coloca num caminhão, aterriza aqui, e aqui passa a ser a nossa casa. Vocês passam a ser os nossos amigos, irmãos e irmãs, a quem aprendemos a amar, com os quais caminhamos durante longo tempo. E ainda Paulo teve um ministério itinerante, andava muito, circulava, ficava pouquíssimo tempo em algum lugar. Aqui ele estava lá com os Tessalônicas 3 sábados argumentando, mas Paulo
nas relações que ele tem com a igreja de Cristo, ele descreve isso muitas vezes, e ainda que não dito explicitamente, em outras circunstâncias a gente percebe, ele ama aqueles a quem serve. Ele faz isso por amor. Algumas vezes ele cita que escreve debaixo de lágrimas, porque as coisas que ele precisa dizer são duras, são difíceis. Dói ter que, às vezes, dizer coisas não agradáveis, mas faz parte do papel. No capítulo 2 ainda, verso 10 a 12, Paulo continua falando dessa relação com os tessalonicenses. E ele diz: tanto vocês, tessalonicenses, como Deus, são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa, irrepreensível entre vocês, aqueles que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Tratamos vocês como um pai trata seus filhos. Jesus falou um pouco, né? Vocês que são maus, sabem fazer coisas boas aos filhos. Quem é que vai dar um escorpião a um filho que pede um pão? Quem deseja o mal aos filhos? Ninguém de sã consciência, até nós, todos de natureza humana, ainda que caída, amamos os filhos. Quanto mais Paulo, quanto mais nós, recheados pelo amor incondicional de Deus, que recebemos por meio da fé em Jesus Cristo, não deveríamos andar nesse amor que acolhe, transformados por uma palavra viva. E ele conclui no verso 12, em Tessalonicenses 2, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Vejam a recomendação que eu quero mais uma trazer para vocês, de Hebreus 13, verso 17. Diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês. Eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas, não somente a uma assembleia, não somente a uma reunião institucional, não somente escrever relatórios, prestar contas. Paulo pensa em prestar contas ao Senhor da igreja, ao Cristo que é a rocha dessa comunidade, ao Senhor que nos chama e envia. Aquele sim, a Ele deveremos prestar contas. Não que não devamos fazer ou prestar contas uns aos outros, mas Hebreus segue: obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Tornar o trabalho daqueles que lideram no Senhor. Eu não estou pensando em mim, nem somente na equipe ministerial. Aqueles que nos lideram no Senhor precisam sim fazê-lo em alegria. Porque liderar, mais do que dizer o que você tem que fazer, é ser uma influência saudável, é ser uma referência que ajude você, a nós, caminharmos na dependência do Senhor. Isso precisa acontecer com alegria. Ministérios que são mantidos a fogo e ferro, ferro e fogo, são mantidos por força
sei lá, institucional, de um contrato, seja lá o que for, que se torna um peso, não produzem fruto. Não é um peso apenas para quem lidera, torna-se um peso para toda uma igreja, toda uma comunidade. Obedecer, submeter-se, como diz Hebreus, em nossos dias são termos que para alguns causa ojeriza. O cabelo fica em pé, literalmente. Obedecer, para com isso. Obedecer saiu de moda. Obedecer sumiu da nossa pauta, da nossa agenda. Submeter-se, mas para com isso. Eu sou dono do meu nariz, eu sei conduzir a minha vida, eu faço o que eu bem entendo. Agora percebam, nesses relatos que eu trouxe até aqui, o padrão, palavra que transforma, amor que acolhe. Ele está inserido aqui. Em tudo isso que eu li, palavra que transforma, amor que acolhe, está presente. A relação líderes e liderados, a relação ministros e membros crentes, não é uma relação de poder, não é e não pode ser, em momento algum, uma relação de nós versus eles. Não é objeto de disputa, de queixa, porque eles que lideram e nós temos que nos submeter e então nós vamos fazer um cabo de força. Mas sim, esta relação precisa ser uma relação e deveria ser uma relação de amor, uma relação de cooperação, uma relação de consideração, de carinho, de cuidado, de um amor que acolhe. Tem sido este o padrão de nossa convivência, de nossa comunhão? Agora, caso seja necessário, o que a gente percebe é que um pai, uma mãe, que de fato ama seus filhos, repreende, corrige, orienta, diz o que precisa ser dito, não de qualquer forma. Fazer críticas é fácil. Fazer críticas é fácil. Fazer críticas que constroem, críticas que edificam, críticas que veem o bem e querem e desejam o bem daqueles a quem amamos. Essa é a dinâmica da qual Paulo está falando. Então, repreender, corrigir, orientar, não significa desamor, não significa desprezo, não significa rivalidade, o que quer que seja. Vejam como Paulo diz em 1 Coríntios 4,14, não estou tentando envergonhá-los, porque ele teve que escrever umas coisas muito duras ali para os coríntios. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, diz Paulo, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Não advertir seus filhos não é um gesto de amor, é de irresponsabilidade. Deixar que eles sejam e levem sua vida como bem entendam, é irresponsabilidade, é não assumir o papel que nos foi confiado como pai e mãe. Porque há, sim, uma relação de autoridade implícita, que não é necessariamente e nem deveria ser autoritária. E a gente confunde essas coisas hoje. Porque muitas autoridades se impõem através do autoritarismo, porque são inseguras, porque não amam. Repreender, orientar,
corrigir, é sim, antes de qualquer coisa, um gesto de amor, de cuidado para com aqueles que amamos. Mesmo contra a sua vontade, Paulo, quando necessário, repreendia a igreja ao se desviar da vontade do Pai. A repreensão não é jamais destrutiva, mas ajuda para a transformação. Afinal, o que Paulo deseja, como ele colocou em 1 Tessalonicenses 5, que a gente já leu, que vocês vivam de maneira digna de Deus. Esse é o alvo, que todos vivamos de maneira digna daquele que é o nosso Senhor, daquele que habita nosso coração, daquele a quem nós nos submetemos, a sua autoridade legítima. E aí Paulo segue na sua recomendação, Marcelo, voltando ao nosso texto, verso 13. Tenham-nos, ou seja, quem? Aos que se esforçam no trabalho entre vocês, como diz o verso anterior. Tenham-nos, ou seja, aqueles que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Em todos estes casos, Paulo está se referindo não somente a cargos e funções institucionais. Também inclui aqueles que lideram no Senhor de forma voluntária, de forma que sabem-se chamados a serem pastores, ainda que talvez não ordenados, como temos muitos também entre nós. Eu me lembro que foi alvo de inúmeras discussões na época com o sínodo, quando me foi pedido, demandado até com forma mais incisiva, que a comunidade aqui não chamasse de forma alguma o Celso de pastor, ou Marlon Passos, que na época tinha uma atuação bastante incisiva junto ao projeto Dorcas. Como é que vocês permitem que a comunidade os chame de pastor? Eles não são pastores. Digo, meus queridos, vocês peguem a palavra aqui e me provem que não são pastores, e eu topo essa empreitada. Mas são servos do Senhor, chamados ao pastoreio da igreja. Enfim, os que lideram devem ser honrados, entre aspas, não por causa do seu status, não por causa de um título, mas por servirem de acordo com o ensinamento, com o padrão de Cristo. Ele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele que orientou aos seus discípulos que discutiam entre si quem é o maior. Em Mateus 23:11 diz para eles e para nós: o maior entre vocês seja servo de todos. Esse é o padrão da igreja. Então, tendo esclarecido esta relação da liderança com a igreja, Paulo agora passa a exortar os irmãos a respeito do que implica ser igreja de Cristo. Uma igreja que é continuamente transformada pela palavra viva que recebemos e que passa a viver no amor que acolhe. Verso 14, Marcelo. Exortamos vocês, diz Paulo, irmãos, irmãs, a que advirtam os ociosos. Almeida, Revista Atualizada, diz os insubmissos. Almeida Corrigida diz os desordeiros.
ociosos, sejam insubmissos, desordeiros, rebeldes, tem a ver exatamente com isso. Quem não serve, quem está ocioso, quem apenas toma lugar no banco e não participa do jogo, está muito mais propenso a ser insubmisso, a ser desordeiro, a ser rebelde, porque tem tempo para, quem sabe, deixar a cabeça rodar em torno de coisas que talvez não convenham. Exortem vocês, irmãos, diz Paulo, advirtam, chamem a atenção daqueles que assim têm atuado. Então, verso 14, retomo. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, também os fracos na fé, os fracos em todo sentido, os que precisam de nossa ajuda. Há muito o que fazer, você e eu. Você conhece quem está por perto, sua limitação, seu desânimo, sua fraqueza ou sua força? Você sabe quem é quem? Como queremos ser comunidade que acolhe, se a gente não está perto? Estar sentado ao lado não significa que temos comunhão. Precisamos ser proativos nisso. Precisamos tomar decisões nessa decisão e atitudes que vão na direção do outro. E, por último, Paulo recomenda, exorta, sejam pacientes para com todos. Haja paciência, né? Eu quero lembrar que a palavra, muitas vezes, que nós temos na versão do Almeida, para paciência, é longânimo. Tem um longo fôlego, tem muita paciência. E esta paciência, segundo Paulo mesmo e outros lugares, ela é fruto do Espírito Santo de Deus. Esse fruto do Espírito que molda um caráter na medida que ele é transformado pela palavra, que é na sua essência amor, e que, portanto, se desdobra em alegria, em paz, em paciência, em amabilidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão e domínio próprio. E Paulo diz lá em Gálatas 5 que contra essas coisas não há lei. Certamente tudo isso é fruto da palavra que transforma e do amor que acolhe. O amor é todas estas coisas reunidas. E esta não é uma demanda, por assim dizer, colocada somente sobre as lideranças, mas sobre todos nós, como Igreja de Jesus Cristo, que aqui estamos e vivemos como tal. E a lista de recomendação, de exortações segue, e eu não vou mais me deter nelas, até porque a gente poderia chamá-las de imperativos da vida cristã, mas eu vou pelo menos ler, como eu falei, pausadamente. O texto vai estar projetado. Verso 15, Paulo segue exortando: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. A carta da alegria é Filipenses. Alegrem-se sempre no Senhor, diz Paulo. Alegria é
característica, é a marca de uma igreja que serve ao Senhor. Orem continuamente. 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito. Paulo fala a Timóteo de reacender, a chama do Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, de letra maiúscula, o espírito humano, toda a alma e corpo de vocês, seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel, e Ele fará isso. Aquele que os chama é fiel, e é Ele quem fará isso. Isso aqui não é um conjunto de coisas pelas quais a gente possa ou deva se esforçar, e que com muito empenho e esforço a gente consiga fazer. Todas essas coisas nos são dadas. Elas provêm de uma fonte eterna do Senhor, por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra. Palavra que transforma, e um amor que acolhe. Concluindo, aquele que nos chamou pela sua palavra transformadora, Ele sim é fiel e fará todas essas coisas em nós, através de nós. Irá seguir operando em nossas vidas pela sua palavra, através do poder do seu Santo Espírito, conduzindo-nos rumo a uma maturidade, conforme Paulo coloca em Efésios, maturidade que se mede na semelhança a Jesus. O sinal da maturidade cristã está em dizer: hoje amamos mais do que amávamos ontem. Hoje acolhemos mais do que acolhíamos ontem. Hoje servimos mais do que servíamos ontem. E que o Senhor nos ajude, e o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.